Oi, meus amigos, meus amados, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos, divulgando a palavra, aprendendo, semeando, isso é muito importante. Eu fico muito grato a Deus por me dar essa oportunidade e agradeço a vocês também por estarem comigo aqui todos os dias, e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é José Alexandre, sou servo do nosso Deus Altíssimo e divulgador da palavra em nome de Jesus. Começando, queridos, vamos ver o que Billy Graham tem a nos dizer hoje. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. Há alguns que duvidam que a Bíblia é a palavra de Deus, o fazem porque não querem reconhecer que é Deus que lhes dá tudo que não podem conseguir por si mesmos. Se você ainda tem alguma dúvida em relação à inspiração da Bíblia, pegue-a e olha para ela novamente. Olhe para ela como se estivesse no lugar de uma pessoa que passou a vida inteira olhando para uma poça de lama e então se depara com a visão do mar pela primeira vez. Talvez você esteja tendo agora um vestígio do poder ilimitado de Deus. Talvez esteja começando a entendê-lo como ele realmente é. Se Deus é o Espírito que Jesus afirma que ele é, então não há nada de errado com a providência divina, não há nada de errado com a soberania que ele exerce sobre os assuntos do homem. Não há nada de errado com a inspiração que ele deu aos homens para escreverem a Bíblia. Tudo se encaixa perfeitamente quando você entende o que é Deus e quem ele é. Bom, queridos, como não podia deixar de ser, mais uma vez, mais uma aula de Billy Graham sobre como ser um verdadeiro cristão. E para a nossa reflexão hoje, queridos, livro de Romanos, capítulo 14, versículo 23. Ele diz o seguinte: se seu modo de viver não condiz com o que vocês creem, então está errado. Amém. Bom, queridos, aqui Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, aqui nesse trecho também, ele vai direto ao assunto, sem rodeios, nos ensinando que se a gente vive de uma maneira que não condiz com o que a gente acredita, que se não condiz com o que a gente sabe como tem que ser vivida, então está errado. Eu não posso crer numa coisa e viver ao contrário dessa minha crença. Então, queridos, não dá para a gente crer que Jesus esteve aqui, não dá para a gente crer que ele passou por tudo que passou para nos salvar, para nos dar uma nova vida, para que fôssemos novas criaturas, para que fôssemos perdoados, e vivemos agora em liberdade, sem pecado. Não dá para crer nisso e continuar vivendo da maneira que a gente vivia antes de acontecer isso, Ou seja, ignorando tudo que Jesus passou, tudo que ele fez por nós, ignorando as leis, ignorando os mandamentos de Deus. Então, a gente tem que ter uma vida condizente com o que a gente crê, condizente com o que a gente fala, condizente com o que a gente lê, condizente com o que está na Bíblia. Porque se não for assim, então, como ele diz aqui, está tudo errado. Então, cada um por si, cada um leva a vida como quer levar, e vamos então parar com essas coisas de falar uma coisa e fazer outra. Então vamos assumir que a gente não acredita, que a gente não crê, e levar uma vida de quem não acredita em Jesus. Essa é a lição que Paulo está dando aqui. Está tudo errado se a gente crer e vive uma vida completamente alheia a tudo que a gente crê. Ou a gente crê ou a gente não crê. Só que é assim, o certo, claro. Se eu creio, então eu tenho que viver da maneira correta. Então, se a gente crê, queridos, que Jesus esteve aqui, tudo que ele passou, tudo que ele fez, se a gente crê nisso, se a gente crê que Jesus, ele é a salvação,
Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. Nós temos que viver isso. Nós não podemos ignorar tudo que Ele nos ensinou se a gente crer nisso. Então tem que ser uma coisa sincronizada, uma coisa que se encaixe. Então, se eu creio, eu tenho que viver da maneira que eu creio, né? Se eu creio que os ensinamentos, que o meu manual de vida é esse aqui, é a Bíblia, então eu tenho que seguir os ensinamentos da Bíblia, né? Eu, quando fui convertido, já falei isso aqui algumas vezes, quando eu fui convertido, quando eu comecei a frequentar a igreja lá em Santos, lá em São Paulo, a Igreja Cristo é a Resposta, o pastor Natalino, ele falava isso, em alguns cultos ele falava isso, né? Você agora que se converteu, procure viver, né? Procure viver, conviver com pessoas que já são crentes, pessoas que já se converteram, para que você ouça, para que você siga os exemplos que essas pessoas têm a lhe seguir, né? A lhe mostrar. E eu, às vezes, a primeira vez que ele falou isso, ainda eu pensei, poxa, mas então eu vou ter que deixar algumas amizades, vou ter que... Algumas pessoas não farão mais parte do meu convívio, né? Eu vou ter que fazer essa escolha, mas não, porque depois eu fui vendo que quem faz essas escolhas não somos nós, são as próprias pessoas que se diziam ser nossos amigos, né? Se diziam gostar da gente, essas pessoas mesmo se afastam, a gente não precisa se afastar, elas mesmas se afastam, porque elas começam a achar que a gente mudou, que a gente não é mais o mesmo, que a gente não vai mais aos lugares que a gente ia, que a gente não frequenta mais, né, as baladas, as coisas do mundo, né? Então eles mesmos se afastam, a gente não precisa se afastar de ninguém, nós continuamos no nosso caminho, só que pessoas novas criaturas. Por quê? Porque a gente começa a viver, praticar, aprendendo as lições aqui da Bíblia. Daí sim estamos encaixando, estamos vivendo condizentes com o que a gente acredita. Tá bom, queridos? Então a nossa reflexão para hoje é isso, né? Você está vivendo o que você crê? Você vive o que você crê realmente? Tá bom, queridos? Então é isso, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, que Deus nos dê muita sabedoria, muita paz, muita harmonia, muito discernimento, para que a gente possa aprender cada vez mais a palavra e viver isso na prática, tornando realmente nossa vida digna de ser vivida, tornando nossa vida plena, nossa vida serena, rumo à salvação, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? E fique à vontade aqui para deixar sua crítica, sua sugestão, deixar sua pergunta. Eu aproveito também para pedir para você a gentileza de divulgar o canal nas suas redes sociais. Dessa maneira você estará divulgando a palavra, estará semeando, espalhando a palavra, e isso é muito importante. Deus se agradará muito disso e eu ficarei muito grato a você também, em nome de Jesus. E amanhã, se nosso Pai permitir, eu estarei de novo aqui e eu conto com você também. Tá legal, meu amigo? E agora, a oração para hoje é a seguinte: oração do dia. Meu Deus e meu Pai, ao ler a Tua palavra todos os dias, Tu abres os meus olhos para que eu veja ainda mais a glória do Teu surpreendente amor. Amém. Bom, queridos, muito obrigado. Fiquem com Deus e não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, 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 em nome de Jesus. Tchau, meus queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.